Bem-vindos. Queridos, eu vou fazer alguns vídeos falando de literatura e matemática. Eu vou começar com dois deles. Esse aqui é o primeiro, eu vou falar do que eu chamei de os clássicos. Depois eu vou falar dos modernos. São coisas bastante surpreendentes que existe como uma conexão entre literatura e matemática. Espero que vocês se divirtam com esses vídeos. Vou falar, a minha ênfase vai estar mais na poesia. Poesia hoje é uma coisa muito livre e eu gosto muito de poesia. Eu vou ler uma poesia muito rapidinha para vocês do Carlos Drummond e fazer um pequeno comentário. É uma poesia que eu adoro do Carlos Drummond. Chama O Mundo é Grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. São 6 versos. 1, 3 e 5 termina com cabe. E o 2, 4 e 6 é mar, amar e beijar. Essa é uma das poesias mais lindas que eu conheço. Então, a poesia ela é bastante livre e ela tem essa ideia de rima. E que às vezes o verso rima com o seguinte, às vezes pula um. Aqui então tem 3 que termina com a mesma palavra, cabe, e 3 rimando, não é? Que é mar, amar e beijar. Isso de pular um é uma regrinha, né? Eu vou fazer uns comentários muito interessantes para vocês. Comentários que quando eu aprendi isso ao longo, né, do meu interesse por literatura, eu fui ficando cada vez mais empolgado e entusiasmado com essa ideia. Viajar um pouquinho no tempo. Existiu poesia antes da Grécia. Então, outras civilizações, tem, né, o mito do Ganesh, que tem lá nas coisas mais dos assírios, etc. Mas eu não conheço essas obras, então não vou voltar tanto no tempo. Agora, na Grécia, tem algumas poesias que são muito conhecidas no Ocidente, né? A nossa cultura, né, que a gente chama de cultura ocidental, é muito baseada nos valores gregos. Então, 3 grandes poemas, Odisseia, Ilíada e Eneida, escritos por Homero e por Virgílio. A Odisseia, escrito por Homero. Você sabe que nessa época a ênfase não era na rima, a ênfase estava mais no ritmo. Quando a gente olha os livros de literatura, eles falam que esses poemas foram escritos em hexâmetros dactílicos. É uma palavra complicada. O dactílico é de dedo. E o que valia nesses poemas era a métrica, o ritmo. E o dactílico vem de dedo. A maioria das pessoas tem as 3 falanges, uma grande e 2 menores. No meu caso não dá certo, as minhas 3 são do mesmo tamanho. Então, eu não me enquadro na métrica grega. Mas muita gente tem uma falange maior e 2 pequenas. E o dactílico é disso. As poesias gregas elas eram escritas com sílabas longas, uma, e 2 sílabas curtas. E isso dava um ritmo na leitura, mais do que uma rima. Sílabas curtas são essas palavrinhas que às vezes você alonga o som. Por exemplo, em português não é tão comum, mas em inglês a gente tem assim, ship e ship. Então você alonga um pouquinho, é o mesmo som, só que você alonga um pouquinho na pronúncia. É isso que são as sílabas longas e curtas das poesias gregas. Então olha que interessante. Tinha uma regra, e que era até uma regra meio matemática, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, um grande e 2 pequenos, um grande e 2 pequenos. Olha que interessante, tinha uma regrinha para fazer. Então, gregos, tá? Vamos dar um salto agora, vamos para o Renascimento. O Renascimento, dependendo do que você está olhando, se é pintura, se é poesia, se é filosofia, se é comércio, as datações são diferentes. Mas eu estou pensando no Renascimento como um grande período a partir de 1300, 1500 e pouco, 1600, em que grandes transformações ocorreram na Europa. Vou falar de 3 autores desse período. Primeiro, Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, né, italiano, por volta de 1300.
Olha a quantidade de matemática que tem na Divina Comédia. Ele baseou muito no número 3. Então são 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Cada parte tem 33 cantos. 33. Que vezes 3 dá 99. E tem mais uma introdução. Portanto, 100 cantos. Olha que bonitinho. Tem uns numerinhos bonitos de matemática aqui, né? O 3 e o 100. Cada verso da Divina Comédia tem 10 sílabas. É um decassílabo. Então, gente, não é coincidência, né? Não é que o Dante escreveu a Divina Comédia e depois ele olhou e falou: olha que legal, todos os versos têm 10 sílabas. Não, ele escreveu partindo desta ideia, que ele ia fazer assim. Mas os cantos estão divididos na seguinte rima. Primeiro, são 3 versos, A, B, A. Depois, aqui é a rima. Daí, nos seguintes 3, aí pula a linha, vamos para os seguintes 3. Começa com B, daí vai para um C e volta ao B. Depois, os outros 3 começam com o C, um D e o C. Isso em termos de rima. Vamos dar uma olhadinha no começo da Divina Comédia? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Eu não sei falar italiano bem, tá? Mas olha só, os versos são assim. Nel mezzo del cammino di nostra vita, o vita é o A. Mi retrovai por una selva oscura, o oscuro é o B. Que la diritta via era smarrita, é o A. Então, vita, smarrita, e oscura no meio. Quando ele muda para os 3 seguintes, ele começa com algo que rima com oscura, que é dura. A quanto a dir qual era a coisa dura. E aí aparece uma outra rima, que é o forte. Na segunda linha do segundo grupo. E que termina com paura, que rima com o dura, que tinha rimado com oscura. Então tem uma regra, que é essa. ABA, BCB, CDC. E assim vai. Todos eles. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Que isso não é coincidência. O Dante decidiu que ele ia fazer assim, a priori. E são todas regras matemáticas. Tem uma estrutura totalmente matemática, as sílabas, o número, a base do 3, o 3 de novo aqui nos versos, e uma série de regras. Daqui a pouquinho eu vou fazer um comentário sobre essa questão das regras, tá? Mas é fascinante, né, pensar. E mais, tem a ver com essa coisa. Você fala, fez um monte de regras artificiais. Mas o mais interessante é como é bonita a poesia. Eu não sei ler direito italiano, mas eu tento, né, quando estou lendo para mim mesmo. Leia os versos. É tão gostoso de ler. Tem uma fluidez, e tem um conteúdo, e tem uma mensagem. É tão bonito. O fato de ter as regras não atrapalhou em nada o trabalho do Dante. Isso é muito curioso. Esses que eu estou chamando dos clássicos. Camões fez a mesma coisa nos Lusíadas. Vou mostrar para vocês. Então, os Lusíadas, né, um dos grandes poetas portugueses, que conta, né, todo o heroísmo e as aventuras dos portugueses nas conquistas, escreveu os Lusíadas em 1572. Olha só, 10 cantos, número 10. Decassílabos. Olha que interessante. De novo. E claro que não foi coincidência, não foi que o Camões escreveu e depois se deu conta que eram todos decassílabos. Ele decidiu que ele ia fazer assim. Esquema de rimas. Tem uma rima AB, AB, AB e depois termina com CC. Vamos dar uma olhadinha na imagem? Vou colocar a imagem aqui na tela para vocês. Então, olha só, o primeiro, né, estrofe. Os barões assinalados, a Lusitana, depois navegados, Taprobana, depois esforçados, humana, e depois edificaram e sublimaram. E isso vai assim o poema inteiro.
Então tem uma regra para fazer a rima. E é uma regra um pouco matemática. E o poema é lindo. O poema é gostoso de ler. E ele tem essa estrutura matemática previamente definida. Interessante isso, né? Só que agora eu vou contar para vocês a obra de um outro cara, chamado Arnaud Daniel, que é anterior e que para mim é absolutamente surpreendente o que essa criatura fez. Eu vou colocar um resuminho aqui na lousa para vocês. Então agora eu vou mostrar o trabalho desse cara, Arnaud Daniel, cerca do ano 1200, então ele está um século antes ainda do Dante. Escrevia em uma língua que quase não existe mais, chamado românico, era uma região da França. Ele foi um trovador que muita gente considera um dos grandes poetas da história. O Ezra Pound diz que é um dos maiores poetas que já existiu. O Dante Alighieri coloca o Arnaud como personagem da Divina Comédia. Aliás, o Dante colocou muitos artistas no purgatório. Pelo menos não colocou no inferno, mas também não colocou no céu. Não sei por que ele colocou tantos artistas no purgatório. E o Arnaud Daniel, ele aparece como personagem da Divina Comédia no purgatório. Ele escrevia uns poemas com uma estrutura matemática que é absolutamente incrível. E eu vou contar a estrutura para vocês. Escrevia sestinas, estrofes, 6 estrofes com 6 versos. Tá? Então, 6 estrofes com 6 versos. Não era rima, ele repetia as palavras. Então, primeiros 6 versos, o primeiro verso terminava com a palavra A, o segundo B, C, D, E e F. Na segunda estrofe, as palavras finais eram as mesmas, em outra ordem. Na segunda ordem é F, A, E, B, D, C. Na terceira conjunto de versos, a ordem é C, F, D, A, B, E. Vamos dar uma olhadinha na imagem? Então, olha aqui uma imagem de uma dessas canções do Arthur Daniel. Então, a primeira estrofe termina em min, intra, ongla, arma, verja, oncle, cambra. Observe que agora as mesmas palavras vão aparecer em outra ordem. Agora aparece cambra, que era a última, cambra virou a primeira. Intra, que era a primeira, virou a segunda. Na segunda, oncle, ongla, verja e larma. Larma, que era a terceira, virou a última. Então, são as mesmas palavras com essa outra ordem totalmente diferente. Não é tanto uma ideia de rima. E assim vai. Mas que estrutura é essa? Gente, é uma estrutura matemática sensacional. Sabe o que o Arthur Daniel fez? Ele pegou essa permutação aqui. Permutação, que a gente estuda na matemática a partir do ensino médio. Permutação de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai. O 1 vai no 2, o 2 vai no 4, o 3 vai no 6, o 4 vai no 5, o 5 vai no 3, o 6 vai no 1. Essa é uma permutação que tem uma propriedade. Se você compuser essa permutação 6 vezes, dá identidade. Então, essa ordem que ele inventou aqui é essa permutação. Olha só, a primeira palavra vai para o segundo lugar, porque o número 1 vai no 2. O B é a segunda palavra, está na quarta posição, porque o 2 vai no 4. O C, que é o 3, foi para o fim, no 6. O F, que era o 6, foi no 1. E agora ele repete isso. Então, olha a costa da segunda para a terceira. Quem estiver em primeiro lugar tem que ir para a segunda. Quem que está em primeiro lugar é o F, que era a sexta, virou primeiro, agora ele vai para a segunda. Quem que está em primeiro? Quem está em primeiro é quem estava em último, porque o 6 vai para o 1. Quem estava em último era o C veio para a primeira. E isso então permuta as palavras finais. A regra que ele criou
faz 6 voltas e volta para a posição original. Por isso que ele fez 6 estrofes de 6 versos com as mesmas palavras finais. Eu coloquei aqui a imagem das 6 a aplicação da permutação 6 vezes para mostrar uma coisa adicional que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai parar no 6, 1, 5, 2, 4, 3. É a definição da... a aplicação da permutação. Veja que é assim, né? O primeiro vai na segunda posição, o sexto vai para a primeira. Então, se eu aplico esta permutação no 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguindo esta regra, essa segunda linha não aparece aqui, tá? Segunda linha é a regra. O primeiro vai no 2, o 2 vai no 4, o 3 vai no 6. Então, o primeiro foi para a segunda, o segundo foi para a quarta, o terceiro foi para a sexta. Estou aplicando esta regra. Aí dá essa ordem aqui, que é como está escrito aqui. Aí se aplica de novo. O primeiro vai para a segunda. O que está em segundo vai para a quarta. O que está em último vai para primeiro. E se aplica de novo, de novo e de novo. Agora, se aplicar de novo, vai voltar para o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o último vai para o primeiro, o que está em primeiro vai para o segundo, vai refazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe o que é essa tabela, que é essa matriz 6 por 6? É um carré latin, um quadrado latino. Sabe aquela história do jogo de xadrez? Em que você vai colocar damas no tabuleiro do xadrez, sendo que nenhuma ataque a outra, ou uma regra em que em cada linha tem o 1, 6, 3, tem o 6, e não tem nenhuma repetição. Em nenhuma coluna tem 2 vezes o mesmo número. Em todas as colunas tem o 6 em ordens diferentes. Em todas as linhas tem o 6 em ordens diferentes. Não tem nenhum lugar aqui que você vai encontrar um 2, 2. Que aí faltaria, né, número. Como estão os 6 em todas, isso aqui não tem repetição. E isso estava na cabeça do Artaud quando ele fez isso. É impressionante. E eu vou fazer, né, meio encerrar por aqui e fazer um outro vídeo. Essas ideias foram todas retomadas no século XX. Ítalo Calvino, Jorge Luis Borges, tem um grupo francês chamado Lipo, eu vou falar no segundo vídeo, que são os atuais. E a grande discussão que isso tudo aqui levantou, e é isso que me encanta nessa história, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, é o seguinte: essas regras colocadas a priori, regras matemáticas, elas funcionam como uma condição de contorno, mas elas não atrapalham a criatividade. Elas não impedem que a arte se manifeste. E muitos escritores, e esses modernos estão fazendo essa discussão, muitos escritores dizem que isso é bom, que é preciso ter as condições para que a criatividade se expresse mais livremente. É uma questão filosófica, né? Mais ou menos me ocorreu quando eu comecei a ler sobre isso, né, estudar sobre isso, a seguinte coisa: se você está no alto de um penhasco, né, aqueles que têm um precipício enorme, se você não tem uma grade de proteção, dá até medo de chegar perto, né? Você fica meio travadão. Se tem uma grade de proteção, dá mais vontade de brincar, de rir, você fica mais livre. Muitos artistas acham que ter estas condições permitem que a criatividade, a beleza da arte se expresse mais livremente. E essa é uma discussão contemporânea que eu vou tratar num outro vídeo. Nesse aqui eu vou parar por aqui.